Recentemente, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto que declara todas as vendas de propriedades e territórios realizadas pela Rússia durante seu período imperial como ilegais. Esse decreto sugere que esses territórios, agora sob controle estrangeiro, podem ser considerados como ocupados por forças estrangeiras. Importante destacar que, historicamente, o Alasca foi o único território significativo vendido pela Rússia imperial, adquirido pelos Estados Unidos. Em resposta a esse decreto, o Departamento de Estado dos Estados Unidos descartou qualquer possibilidade de discutir a devolução do Alasca. Vedant Patel, porta-voz adjunto principal do Departamento de Estado, expressou, de maneira bem-humorada, durante uma coletiva de imprensa, que certamente, Putin não vai recuperá-lo. O decreto de Putin orienta a administração presidencial e o Ministério das Relações Exteriores russos a procurarem propriedades nos territórios da atual Federação Russa, do antigo Império Russo e da antiga URSS, com o objetivo de registrar adequadamente os direitos e garantir a proteção legal desses imóveis. A natureza vaga do decreto gerou interpretações diversas. Alguns blogueiros ultranacionalistas enxergaram isso como um estímulo para reafirmar as reivindicações russas sobre territórios que pertenciam ao Império Russo. Enquanto isso, contas pró-ucranianas nas redes sociais interpretaram erroneamente o decreto como uma declaração de que a venda do Alasca pelos russos aos Estados Unidos em 1867 foi ilegal ou ilegítima. Apesar de Putin minimizar a importância da venda barata do Alasca, seus aliados sugeriram que a Rússia poderia reconsiderar o assunto como uma disputa territorial. No entanto, as declarações do Departamento de Estado dos Estados Unidos reforçam que não há espaço para negociações sobre a soberania do Alasca. No entanto, como mencionado anteriormente, os Estados Unidos não adquiriram o território gelado através de uma guerra com os russos, a Rússia o vendeu por aproximadamente 138 milhões de dólares, sem contar as infraestruturas que totalizariam mais de 10 bilhões. Na época, o secretário de Estado americano, William Seward, adquiriu o território sem estar ciente das riquezas significativas debaixo da terra congelada. O ouro foi descoberto em 1898, enquanto abundantes reservas de petróleo foram encontradas na década de 1970. Vladimir Putin é frequentemente associado a um desejo expansionista e ao retorno às terras do antigo Império Russo. A anexação da Crimeia em 2014 foi parte desses ambiciosos planos do presidente e de seus oligarcas. É importante destacar que a Ucrânia não conquistou nem comprou a Crimeia. Em uma análise realizada meses atrás, abordei detalhes científicos e documentais sobre a questão da Crimeia no vídeo intitulado Afinal, a Península da Crimeia é da Rússia ou da Ucrânia? Uma revisão histórica. Nessa análise, evidenciei que a Península da Crimeia fazia parte da Rússia desde 1783, embora o governo soviético a tenha transferido da Federação Soviética Russa das Repúblicas Socialistas, RSFSR, para a União Soviética Ucraniana em 1954, 8 dias após uma resolução do Presidium Supremo Soviético da URSS autorizar essa mudança em 19 de fevereiro daquele ano. A anexação da Crimeia marcou o início do fortalecimento das retóricas pró-Putin no Kremlin e no parlamento, manifestando o desejo de anexar terras que historicamente faziam parte da Rússia. Esse desejo tem sido fundamental para a permanência de Putin no poder, pois sustenta de alguma forma o eixo econômico do país, influenciando políticos e bilionários na configuração da justiça e política russas. Por que você precisa do Alasca? Putin questionou durante um painel de perguntas e respostas em 2014, referindo-se à compra do Alasca como barata e encorajando seus eleitores a não se preocuparem com isso. O apresentador de TV estatal russo Kirill Klemenov informou a Putin que o estado é apelidado jocosamente de Crimeia de Gelo. Em 2014, uma petição intitulada Alasca de Volta à Rússia recebeu mais de 42 mil assinaturas e foi amplamente coberta pela mídia russa antes de ser removida. A presença histórica da Rússia na costa do Pacífico dos Estados Unidos é notável. A região de Fort Ross, na Califórnia, foi estabelecida por uma empresa russo-americana em 1812. O assentamento foi vendido a particulares em 1841, após o esgotamento dos recursos marinhos e as dificuldades para a agricultura. A colonização russa da América do Norte ocorreu entre 1732 e 1867, sendo impulsionada pelo interesse russo na abundância de mamíferos na costa do Alasca.
A fronteira marítima Estados Unidos-Rússia segue pelo Estreito de Bering, que separa as massas terrestres asiáticas e americanas. As ilhas Grande Diomede da Rússia e Pequena Diomede do Alasca, localizadas a menos de 3 milhas uma da outra no Estreito de Bering, possibilitam, no inverno, a travessia da fronteira congelada entre elas. Diante desse fato alarmante, Vladimir Putin parece ter reconsiderado a venda do Alasca aos americanos. Este não é um assunto para ser tratado como piada, a Rússia está levando a sério, e o Kremlin busca dar a impressão de que sua influência não se limita apenas aos eventos futuros do país, mas também aos planos de reinterpretar o passado.